Mais um vídeo no canal Vene Casagrande com informações do Flamengo e tá chegando a hora. É nessa quarta-feira, semifinal de Libertadores da América. O Flamengo está a poucas horas de chegar a mais uma decisão de Libertadores. E uma curiosidade, todas as vezes que chegou a uma semifinal, o Flamengo conseguiu passar para a decisão. Será que agora vai também? Eu acho que vai. Só que nos bastidores tem muita coisa acontecendo. Antes de o jogo começar, a bola já rolou nos bastidores, porque tem um áudio aí, supostamente, do técnico do Racing que incomodou demais membros do Flamengo, e a gente vai trazer todas essas informações dos bastidores. E eu vou querer saber de você aí do outro lado. Como você escalaria o Flamengo? Eu vou dar a minha opinião, a minha escalação, e olha, vai surpreender muita gente, porém eu vou trazer argumentos. E aí, quem sabe, você também ficará convencido. E a gente vai trazer mais informações sobre esse duelo extremamente importante. E eu também, como é o primeiro vídeo pós-acidente do ônibus, que estava com membros de torcidas organizadas do Flamengo, a Urubuzada e a Nação 12, aconteceu por volta desse horário mesmo, 14 horas do dia de ontem, segunda-feira, e é o primeiro vídeo que eu gravo pós-acidente. Queria deixar aqui meu abraço a todos que estavam presentes nesse ônibus. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal, 16 feridos, 3 ficaram em estado grave, segundo a nota oficial da Polícia Federal, mas graças a Deus todos estão se recuperando bem e não tem risco de morte, pelo menos até o momento. Então, dos males o menor, que Deus abençoe muito essas pessoas que estavam lá nesse ônibus e que, caso alguns continuem aí com essa viagem para a Argentina para acompanhar o duelo com o Racing, que Deus acompanhe todos esses torcedores e que isso sirva de mais estímulo ainda para esses jogadores dentro de campo, tá, galera? Porque esses torcedores, eles dão a vida pelo clube. Imagina você viajar aí mais de um dia. Olha isso, o ônibus saiu segunda para acompanhar um jogo lá em Buenos Aires na quarta-feira. Esses caras dão a vida pelo Flamengo. Então, se o jogador tiver pensando, será que vale a pena jogar determinado jogo? Representa a camisa do Flamengo por esses torcedores aí, tá bom? Tem que dar a vida, tem que dar o sangue, comer a grama nesse jogo tão importante que será contra o Racing. Pelo menos dessa forma que o Racing está tratando esse jogo, tanto é que tem um áudio. Eu não vou botar esse áudio aqui porque eu tenho medo de o YouTube, enfim, desmonetizar meu vídeo, até mesmo tirar o vídeo do ar, porque eu, como jornalista, não tenho como garantir que esse áudio é do técnico do Racing, mas que a voz parece muito, porém, a gente está vivendo um momento aí de inteligência artificial, enfim, alguém pode ter a voz parecida com o técnico do Racing, o Gustavo Costas, mas nesse áudio, só contextualizando e resumindo para vocês, ele diz que os jogadores do Racing, entre aspas, vão dar vida em campo, vão matar os jogadores do Flamengo, não no sentido literal, né, da palavra, mas o que ele quis dizer é que os jogadores vão partir para cima dos jogadores do Flamengo e que a torcida do Racing vai fazer uma linda festa, que não tem isso de Conmebol não deixa, eles vão fazer a festa, vão pagar a multa que a Conmebol vai aplicar em cima do Racing por conta da festa pirotécnica que eles prometem fazer. E não é a primeira vez que um clube faz isso. O Olímpia em 2023 fez isso com o Flamengo, o Peñarol fez isso com o Flamengo, o próprio Racing já fez isso com o Corinthians. Por quê? É o último jogo deles na Libertadores, na casa deles. Se o Racing passar para a final, eles não serão punidos com perda de mando ou jogar em estádio fechado, nada disso. Terá uma multa ali e caso seja uma punição como essa que eu acabei de mencionar, é só no ano que vem, eles querem assumir o risco. E é bom o time do Flamengo ficar preparado, porque a festa será absurda. A justiça seja feita. Se tem algo que o argentino sabe fazer, é festa em estádio. Os caras sabem muito. E a atmosfera que será criada para esse jogo, se o Flamengo não tiver um poder mental, vai perder o jogo. É um jogo que o nível de concentração tem que estar nas alturas. É por essas e outras que eu não escalaria o Wallace e já vou explicar para vocês o motivo. Mas antes eu quero dizer que esse áudio não caiu nada bem lá no Flamengo. Os bastidores que me relataram que algumas pessoas ficaram indignadas com esse áudio, que eu vou até ler a palavra de uma das pessoas que eu ouvi, só para ser justo, tá? Eu perguntei, fala amigo, esse áudio do técnico do Racing, se for verdade, repercutiu aí no Fla? A pessoa respondeu, sim, as coisas hoje chegam para todos, né, Vini? Aí eu falei, mas qual foi o comentário internamente? O mesmo qualquer pessoa, extrapolou a motivação e entrou no terreno delicado. Parece estímulo a qualquer ato. É isso, o entendimento do Flamengo aqui, o técnico do Racing. Caso esse áudio seja verdade, ele passou de todos os limites.
Agora é o Flamengo utilizar isso a seu favor. Como? Se for verdade mesmo, bota a caixa de som lá no vestiário do Flamengo. Felipe Luiz, bota na caixa de som esse áudio do Gustavo Costa falando isso tudo para os jogadores entrarem com sangue nos olhos diante do Racing, lá no El Cilindro, que será um jogo muito difícil. Então qual time você escalaria? Nível de concentração, gente, o nível de concentração desses atletas vai ter que estar assim, ó, nas alturas o tempo todo, do primeiro segundo ao último segundo. E o time que eu escalaria seria Rossi, Varela. Para mim, o Varela, ele dá mais equilíbrio à lateral direita que o Emerson Royal, mais equilíbrio em todo sentido, seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, e aí vem o grande detalhe. Meu meio de campo seria Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta. E meus dois atacantes, Carrascal e Luiz Araújo. Como assim, Vini? Pois é, eu não entraria com nenhum jogador centralizado. O Bruno Henrique não se sente confortável na posição. O Juninho não agrada mais ao técnico Felipe Luiz, a gente trouxe essa informação. O Wallace, a gente sabe que é um barril de pólvora, a qualquer momento vai explodir. Ele certamente vai entrar na pilha dos jogadores argentinos, que os caras vão pilhar. E o Luiz Araújo, depois do Pedro, é o atacante que mais finaliza. Tem o Arrascaeta também, que finaliza muito bem. E com Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo, o Arrascaeta poderia fazer essa função, entre aspas, de falso 9 em determinado momento. E o Carrascal é um jogador intenso, consegue dar essa intensidade também ao meio de campo, preenchendo o meio de campo com Pulgar, Saul e Jorginho. Para mim, são três jogadores de altíssimo nível, junto com a Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo. E aí eu deixaria o Gonzalo Plata e o Samuel Lino para o segundo tempo. Por quê? Os dois jogadores têm intensidade, parte física muito boa. Não são jogadores que têm uma finalização como sua virtude. Pelo contrário. E a gente sabe que no segundo tempo o Flamengo vai precisar muito desse fôlego novo, digamos assim. E aí, esse seria o meu time. Vou repetir. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo. E vocês? Como vocês escalariam o Flamengo para pegar o Racing? Nesse momento, o técnico Felipe Luiz está finalizando a preparação, está dando o último treino. Então, no próximo vídeo, a gente traz aqui o provável time do Flamengo. Será que Bruno Henrique vai como centroavante? Nós vamos trazer aqui. Então, fiquem ligados no canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever, ativa o sino, compartilha o vídeo, solta o dedo no like, hypa o vídeo. Vamos para cima, energia positiva, porque o Flamengo vai passar para mais uma decisão de Libertadores da América, se Deus quiser, para alegria de todo, ou melhor, quase todos, né? Porque a verdade... Meu amigo, o que esse Flamengo está fazendo é coisa de cinema. O rubro-negro está de volta a mais uma final de Libertadores. E não é qualquer classificação, é daquelas que fazem o coração bater mais forte, a alma tremer e a nação inteira se arrepiar. Foi um jogo suado, intenso, cheio de drama, mas o Flamengo mostrou, mais uma vez, que nasceu para jogar decisão. Lá em Avellaneda, contra o Racing, com o estádio pulsando, a torcida argentina empurrando, o time manteve a frieza, a coragem e a garra de quem carrega milhões de apaixonados nas costas. O empate por 0-0 teve sabor de vitória. E não qualquer vitória, teve gosto de final. Porque olha, não foi fácil. O Racing veio para cima, pressionou, e mesmo com um jogador a menos, depois da expulsão de Gonzalo Plata, os caras não pararam um segundo. Mas aí apareceu o Flamengo que a gente ama ver, concentrado, guerreiro, com alma. A defesa se portou como um muro intransponível. E no centro de tudo, ele, Agustín Rossi, o paredão rubro-negro. Que atuação absurda do goleiro argentino! Defendeu de tudo, fez milagres, e ainda calou a torcida rival no próprio país. Os jornais da Argentina não economizaram elogios, chamaram Rossi de soberbo, gigante, de outro nível. E com razão. O cara foi simplesmente monumental. Mas o que mais chama atenção nesse Flamengo é a maturidade. É aquele espírito de time cascudo, de elenco que sabe o que quer e que não se desespera em campo. Felipe Luiz, agora como técnico, tem o elenco nas mãos. Quem diria, hein? O ex-lateral, que já levantou a Libertadores como jogador, agora está a um passo de levantar como treinador. É como se o destino tivesse guardado esse momento para ele, e pra gente, que vibra com cada passo dessa trajetória. Felipe trouxe calma, inteligência tática e, acima de tudo, identidade rubro-negra. Esse time tem cara, tem alma e tem propósito.
E olha, os bastidores também mostram o quanto o Flamengo está sólido. José Botto, o diretor esportivo, vem sendo apontado como um dos grandes responsáveis por esse momento. O cara conhece futebol como poucos, e o elenco que ele montou é digno de qualquer gigante europeu. Olha a espinha dorsal: Rossi, Léo Ortiz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. É elenco de respeito, é elenco para brigar por tudo. E o melhor, o clima interno é o melhor possível. Todo mundo unido, todo mundo acreditando. Esse Flamengo tem química, tem foco e tem fome de mais uma taça continental. E como se não bastasse toda a emoção do jogo, ainda teve aquele toque de drama que só o Flamengo consegue proporcionar. O ônibus atrasou para chegar ao estádio, o jogo começou 20 minutos depois, parecia até roteiro de filme. A torcida aflita, a ansiedade no auge, mas o time entrou em campo e fez o que precisava fazer, garantiu a vaga. E quando o juiz apitou o fim, era como se o Brasil inteiro tivesse explodido em um só grito: Vamos, Mengão! Foi festa, foi choro, foi emoção pura. Aquele sentimento de pertencimento, de saber que você está vendo história sendo escrita bem diante dos seus olhos. Agora, o foco é total na final. E a pergunta é: tem alguém que duvida do Flamengo? Duvidar desse time é duvidar do impossível. A camisa pesa, a torcida empurra, e o elenco está pronto. O sonho de mais uma Libertadores está vivo, pulsando, e o Maracanã já começa a imaginar a festa. O torcedor sente, no peito, na alma, que esse ano pode ser de novo do Mengão. É a chance de colocar mais uma estrela dourada no escudo, de levantar mais uma taça e mostrar para o continente inteiro quem manda na América do Sul. Então segura a emoção, torcedor, porque o que vem pela frente promete ser grandioso. Esse Flamengo não joga só com os pés, joga com o coração. Cada passe, cada dividida, cada chute carrega a energia de milhões. O mundo pode até duvidar, mas o torcedor sabe: quando o Flamengo entra em campo com alma, ninguém segura. A Libertadores sente, o adversário sente, e a nação vibra. É o Flamengo, gigante, vibrante, imparável, a caminho de mais um capítulo de glória. E pode anotar, essa história ainda vai render lágrimas, sorrisos e, com certeza, mais um grito de campeão ecoando pelo continente.